elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Muito bem, estamos de volta. Antes de eu te interromper, você fez uma declaração. Vamos falar um pouco mais sobre isto. A maioria da lei, não toda, mas a maioria da lei que os cristãos estão envolvidos, são coisas que na verdade não são a lei. Não são a lei mosaica. Não são a lei mosaica, mas a oração não é uma lei. Não. O estudo da palavra de Deus não é uma lei, o jejum não é uma lei, mas você pode criar uma lei dela, pensando que este é o caminho da vitória. Certo, tudo que nós fazemos como meios de justiça fora da fé simples em Cristo é uma lei. Bem, é isso que eu estou dizendo. Mas estas coisas que as pessoas estão dependendo não são a lei. Mas eles criam essas coisas como lei, colocando a sua fé nessas coisas. Certo, a terminologia, né? Lei, às vezes pode ser a lei de Moisés, a lei pode querer dizer uma constância, pode querer dizer uma rota para a justiça. Todas essas coisas vão participar. E o que estamos dizendo é que se uma pessoa ela sente que a oração é o meio da justiça contra o pecado, então eles criaram uma lei, creram que existe um poder, né, e uma ação de oração. Então deixa eu falar sobre isto, porque eu fiz exatamente isto. 30 e tantos anos atrás, eu não sabia mais o que fazer, não era um caso de rebelião, eu só não sabia o que fazer. E eu estava buscando a Deus, e isto não foi 2 ou 3 semanas, mas mês após mês após mês. E eu pensei, eu posso orar para obter vitória, onde o poder das trevas não vão mais me atrapalhar. E eu, além de gastar um período de tempo todos os dias orando, eu acordava 1 a 2 da manhã quando eu acordava, e eu andava de quarto a quarto, pelo menos por 1 hora buscando a face de Deus. Eu estava lutando pela minha vida e eu não sabia. Eu transformei aquilo em uma lei. E sem deixar de dizer que eu estava sendo sincero. Certo. Sem deixar de dizer que era algo que eu estava desesperado e tentando receber algo de Deus, mas eu transformei aquilo em uma lei. Certo. Mas ainda assim, mesmo que eu era sincero, mesmo que eu era honesto com o que eu estava fazendo, estava errado e eu tive que colher as consequências. Certo. Agora, 2 coisas. Em primeiro lugar, esse tempo de oração te ajudou. Ah, sim. Sim. Houve a presença de Deus muitas vezes. Com certeza. E outra coisa que eu quero mencionar é que você foi ensinado isto. Você foi ensinado que a oração, se pudermos orar, se orarmos o suficiente, isto na verdade vai te ajudar. Bem, meio que sim, mas não era a mentalidade nas igrejas que você ia? Não. Como jovem? Não, se você orasse tanto tempo, não. Mas orando através, sim. Mas é a mesma coisa. Bem, orando até que você conquiste a vitória através da oração. Bem, era o que eu estava tentando fazer. E o Senhor iria me abençoar. O Senhor ia abençoar. Mas olha o ponto. Não é a rota para a vitória contra o pecado. Não é. É uma ajuda, mas não vai produzir. A oração tem que nos dirigir ao conhecimento de onde colocar a nossa fé, e o estudo da palavra de Deus é a mesma coisa. Exato. Todas essas coisas são proveitosas se forem utilizadas da maneira certa e com o propósito que Deus criou elas para serem. Mais uma vez, né, aquele entendimento, temos que orar através da situação. Precisamos orar, precisamos pedir a ajuda de Deus, o conselho de Deus. Mas a ideia aqui permanece que se eu fizer oração o suficiente, orar o bastante, ou fortemente o bastante, né, dizer as coisas certas, então Deus vai se mover a meu favor relativo à liberdade do pecado. E não vai acontecer. Não acontece. Então, o que fazemos com a palavra obedecer na palavra de Deus? Porque eu acho que existe um entendimento totalmente errado. Porque orar sem cessar, sabe, não abandonando a Assembleia dos Santos. Existem muitas escrituras que nos digam coisas que temos que fazer. E as pessoas então voltam e dizem, bem, temos que obedecê-las. A mesma coisa com a circuncisão
e outras coisas que estão na lei mosaica. Escute isso aqui, Romanos 7:10. E o mandamento, e ele está falando dos 10 mandamentos, né? Seja qual for a lei que dizia. Que achei que era para a vida, para mim resultou para a morte. Pense sobre isto. E porque o pecado, tomando ocasião, enganou-me pelo mandamento e por ele me matou. E isto é exatamente o que eu estava fazendo. Exatamente. E existem milhões de cristãos hoje que estão na mesma situação. Eles não entendem o que o Dave acabou de dizer. E eles pensam que eles podem orar tanto, ou estudar a palavra de Deus bastante, ou jejuar bastante, e isto vai trazer a vitória. Mas não vai. Mas a pergunta que o irmão Dave fez é o que nós fazemos com essas ordenanças. O que estamos fazendo agora, quando ele disse, né, orar sem cessar. Né, eu queria dizer que essas coisas que ele mencionou e muitas outras são palavras imperativas. Quando você olha no grego, o que quer dizer é um comando. Bem, eu sei disso também, mas é o propósito pelo qual fazemos. Se eu estou fazendo para tentar vencer o pecado, não vai funcionar. Se eu estou fazendo só para ter um relacionamento com o Senhor e agradecê-lo e buscar a sua direção, isto é algo totalmente diferente. Certo. E eu acho que o irmão David estava tentando dizer é que às vezes pode ser confuso para o crente, que ele escuta que a nossa vitória não está na nossa oração, ou jejum, ou nenhuma obra. Mas nós lemos a Bíblia e nós escutamos um comando ou uma palavra imperativa, e a imperativa não é uma sugestão, a oração não é uma sugestão, é um comando. Certo. E ler a Bíblia, estude para se apresentar aprovado a Deus. Todas essas disciplinas cristãs, adoração, dízimos e ofertas, todas essas coisas não são sugestões. Exato. Somos chamados imperativamente a fazê-las. Mas, novamente, às vezes os crentes podem ficar confusos. Muito bem, eu acho que a oração, então, não é a vitória. Então o que eu faço com a oração? O que eu faço agora? Eu sei que muitos crentes, e eu também, quando eu comecei a entender a cruz para a santificação, eu passei por este pensamento, esse processo, e eu acho que pode ser, olha, todos são diferentes, mas eu acho que é normal, na verdade, o crente que estava debaixo da lei, e agora está entendendo a cruz para a santificação, como nós estamos ensinando, né? Ou como Paulo ensinou no Novo Testamento, que é pela graça através da fé e não pelas nossas obras, mas a fé no que ele já fez na cruz. O que eu faço agora com as disciplinas cristãs? Será que eu oro ou o que eu faço agora? Quanto que eu tenho que orar? Porque a mentalidade antiga dizia que se orar por 1 hora, então eu realmente tenho algo especial acontecendo com Deus. Mas este era o antigo pensamento. Mas o novo pensamento não é este. O novo pensamento é, eu estou orando porque eu estou justificado. E não orando para alcançar justiça. Eu estou orando porque a minha fé já está, ele já me justificou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas é um aprendizado que tem que acontecer na vida do crente. Nós temos que desaprender a lei e aprender como viver debaixo da graça. Certo. Mas o que você acabou de dizer é o que nós falamos. Sim, certo. Bem, o processo de aprendizado, e eu me lembro em 1900, acho que foi no outono de 1988, quando o professor veio para o seminário bíblico aqui e começou a ministrar sobre o assunto da graça versus a lei. E ele disse, se você está vivendo pela graça, você está vivendo no plano da vida e santidade. Se você está vivendo pela lei, você está no caminho da morte. E é assim que ele apresentou. E ele nos disse que as disciplinas de si mesmas, elas não proveram para nós o que nós pensávamos que elas proviam em muitos círculos cristãos. O homem foi... ele foi atacado, zombado, ridicularizado, mas as verdades que ele estava entregando, alguns dos alunos entenderam. Eu fui um deles, mas eu passei por exatamente o que o Bob acabou de descrever, porque eu estava jejuando 1 vez por semana, eu tinha um momento de manhã de oração, eu estava disciplinado, indo para a escola, eu vinha para casa, dormia à noite, eu acordava às 5, eu estava seguindo as regras. E quando eu comecei a escutar a mensagem do que a graça fez, isto me bagunçou de tal maneira
eu acho que por 2 semanas eu parei com tudo. Eu parei. E eu disse, muito bem, vamos entender isso tudo. E aí eu entendi que a motivação é o que fazia a diferença. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E eu entendi que o que eu estava fazendo era, na verdade, verdadeiro, bíblico e correto, mas eu tive que reajustar o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Reajustar o seu pensamento. Reajustar, né, a renovação da mente. Da nossa mente. E aí eu voltei para essas disciplinas e as abracei. Mas agora não com a ideia de que é melhor, vai me fazer melhor e Deus vai gostar mais de mim porque eu estou fazendo isso. Todas essas coisas se tornaram pouco a pouco e demorou tempo, viu? Não foi um processo rápido. Certo. Demorou tempo para restabelecer esse pensamento. Correto. Porque nós fomos trazidos debaixo da lei. Todas as pessoas são trazidas para este mundo debaixo de uma lei, uma mentalidade, pensando que temos que conquistar a lei. E a sociedade alimenta isto dentro de nós, não importa onde você viva no mundo. Mas nós não pensamos como uma lei. Sim, não reconhecemos como um sistema de lei pelo meio de justiça. Mas Gálatas 4:5 diz que Cristo veio para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Isto quer dizer, todo ser humano que nasceu, isso dita isto. Vamos ler o versículo 2 de Gálatas 5. Eis que, marque minhas palavras, eu, Paulo, vos digo que a autoridade do apóstolo quanto à mensagem que transmitia, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se o crente retornar à lei, e à lei de qualquer classe, o que Cristo fez na cruz da nossa parte não produzirá nenhum proveito em nós. Não pode ter os dois caminhos ao mesmo tempo. Que declaração forte. Se você for circuncidado, Cristo não vai ter proveito algum. Acabou o tempo. Obrigado, viu, por estar conosco. Não perca o próximo programa, seja o que você for fazer. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Por trás de cada hino há uma história.